querida nossa querida mini cidade do amor, Frei Luís. Quem não conhece, eu recomendo pelo menos uma vez ir ao Frei Luís, porque é um lugar absolutamente especial. Esquecimento do passado, né? Livro dos Espíritos, 395 a 397. São duas questõezinhas, mas dá para falar quase uns 3 dias dessas duas questões, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia a todos, encarnados e desencarnados, claro, como o nosso irmão falou no início, e a gente não pode deixar de esquecer, né? E com muita alegria pela oportunidade de todos estarmos aqui. É uma alegria muito grande. E a gente sempre fala e deixa isso, a gente sempre fala e deixa isso muito claro, que assim, a alegria, a oportunidade de estar aqui, não querendo ser mais do que ninguém, mas essa alegria maior da nossa parte, no sentido de nós temos oportunidade de estudar um pouquinho mais, de nos responsabilizarmos e, ao assumir essa responsabilidade, a gente procurar passar um pouco mais daquilo que a gente deve aprender para a nossa evolução moral. E nesse processo, a gente vai ganhando um pouquinho mais de esclarecimento, mais de luz no pensamento, a gente começa a olhar um pouquinho mais as coisas de uma forma um pouco diferenciada. E acreditamos que assim deve ser, assim é o desejo, sempre foi o desejo do nosso mestre e é o desejo do nosso Pai para todos nós. Então, nessa linha, a gente espera, a gente aguarda o dia em que não mais comemoraremos o Dia das Mães num dia, mas que a gente possa efetivamente comemorar o Dia das Mães todos os dias, mas não no sentido da festividade, mas no sentido da honra, quer dizer, do honrar seu pai, honrar sua mãe, né? Nessa honra de dizer, olha, eu estou estendendo a mão para alguém que necessita e nesse processo estou honrando, né, a oportunidade que meus pais, conhecidos ou não, para alguns não são conhecidos, ou um ou outro, ou os dois, mas não importa, mas a oportunidade de aqui estarmos. E nesse processo nós honramos, né, aqueles que nos permitiram aqui estar. Da mesma forma, quando sorrimos para alguém, quando estendemos a mão para alguém, quando respeitamos, quando temos paciência, quando ouvimos alguém que precisa desabafar, nós declaramos, né, a nossa alegria, a nossa oportunidade com o nosso Pai Criador. Então, a gente espera, a gente deseja que esse dia chegue, né, e falamos isso com alegria. Principalmente porque temos, vou usar a palavra sorte aqui só para poder contextualizar, mas eu tenho uma irmã um pouco mais nova, e desde pequeno, nossa mãe sempre disse o seguinte, pequenininho não, né, mas já jovem falava assim, quer ir para a casa de alguém para brincar, para conversar, quer passear, não sei o que, então não tem obrigação de estar aqui. A gente namorando Natal, não, quer ir para casa, pode ir. Por quê? Porque fomos ensinados que todo dia é dia. Né? E justamente nesse sentido é que aprender e praticar um pouco do ensinamento de nosso mestre é para todos os dias. Não é para um dia específico ou outro, ou uma condição específica ou outra. Né? Quando estamos num local como esse, e eu digo um local como esse, qualquer local em que nós possamos escutar um pouco, ter uma experiência, visualizar, aprender, ler, debater, enfim, um ensinamento de uma moral superior, por vezes acontece das pessoas falarem assim, poxa, foi muito legal, mas agora vamos para a vida real. Não, essa é a vida real. Né? Então, é sempre muito importante que a gente aproveite essas oportunidades
e que a gente diga, opa, agora eu vou aplicar. Então, levanto, no primeira passada eu já começo a buscar uma oportunidade para aplicar aquilo que nós recebemos, né? É assim, nesse exercício diário, nesse exercício de práticas melhores, é que nós vamos nos tornar efetivamente aquele que vai honrar sua mãe, seu pai, que vai honrar o Criador, aquele que a tudo nos permite, né? E nesse ponto, a gente começa falando sobre o nosso tema de hoje, e para a preparação, né, do esquecimento do passado, que importância isso tem? Isso realmente é válido, não é válido? É melhor, não é melhor? A gente busca uma seguinte reflexão. Nós temos um sistema penal, e aí eu não vou entrar aqui em detalhes, né, do que ocorre, como ocorre, mas assim, qual é a prática, qual é o planejamento de um sistema penal? Você tem toda uma legislação, e aquele que transgride essa legislação, as leis, né, ele está sujeito a uma pena. Então, quando essa pessoa é recolhida para cumprir uma determinada pena, espera-se que seja algo, nas devidas proporções, semelhante àquela situação em que uma criança faz uma arte e a mãe ou o pai fala assim, ó, tá de castigo, vai pensar no que você fez, vai refletir sobre o que você fez, e ao sair do castigo fala assim, aí, aprendeu que você não pode mais agir desse jeito? Então, de um modo geral, o que se espera é aquele que é recolhido, aquele que transgride uma lei e ele é recolhido, ele possa ser educado em relação à sua transgressão. Cometeu um erro, está pagando por esse erro, né? Quer fazer isso de novo? Não, não quero. Muito bem, então retorne ao seu convívio normal e siga agora com esse aprendizado. Então a ideia é que nesse processo, né, ok, mas não é bem isso que ocorre, somos falhos, então muitas vezes a melhor ideia ela não é executada da melhor forma, mas a grande questão é, existe um processo que é uma busca de vamos aprender com o que ocorre para que não mais cometamos aqueles erros e, ao longo do tempo, nós possamos aproveitar tudo aquilo que advém desse aprendizado. Ok? Muito bem. Agora vejam, a ideia é fazer isso. Mas vamos pensar de uma forma prática no momento em que nós ainda estamos. Eu tenho um negócio e eu preciso contratar uma pessoa. E essa pessoa, quando chega, eu vou fazer uma entrevista e vou verificar seus antecedentes, o que é normal. E eu falo assim, você já esteve preso? Fala assim, normalmente. Fala assim, opa, um pé atrás. Por que um pé atrás? Mas já transgrediu. E aí a gente se coloca de uma forma muito reticente em relação àquela pessoa. Fala assim, olha, não sei, às vezes a gente não declara, fala assim, muito bem, não sei o que e tal, acontece, né? Mas a gente já toma uma decisão interna. Opa, essa pessoa está fora. De um modo geral, acontece. Por quê? Porque a gente, às vezes, nem vai olhar a segunda página. Deixa eu ver se foi um delito leve, foi alguma coisa e realmente aprendeu ou não aprendeu. Não, a gente já vira uma chave e já cria um preconceito em relação a isso. Tá? Muito bem. Nesse sentido, eu já excluí essa pessoa do meu convívio. Se eu estou contratando alguém e eu olho aquela pessoa, ela tem algo no passado dela que eu não aceito, eu já excluí essa pessoa do meu convívio. Ok? Normalmente, né?
Ou, vamos esquecer essa questão penal, vamos deixar isso de lado. Tá? Eu estou em algum lugar, conversando com meu irmão, e aí vem se aproximando uma pessoa. E, de repente, ele fala assim, nossa, aquela pessoa que está chegando, né, ontem, ela desceu o sarrafo no outro e deixou a pessoa muito mal, foi parar no hospital. O que acontece? Nesse momento, eu viro uma chave. O que é isso, virar uma chave? Eu já defino todo um contexto em relação a essa pessoa. E já digo, pelo menos, de um modo geral, falar assim, ó, não quero essa pessoa no meu dia a dia. Ou, se essa pessoa estiver no meu dia a dia, eu tenho que tomar muito cuidado com essa pessoa. E dependendo do que ocorreu no dia anterior, eu já digo, não quero nem conhecer. Eu falo assim, ó, muito prazer, conversa aí, eu estou fora e me mando. Então eu decidi algo em relação àquela pessoa, em relação ao que ela fez no dia de ontem. Pode ter sido levado por N motivos. Pode ter feito alguma coisa em defesa de outro. Eu já digo, não quero. Imaginem que essa pessoa brigou com alguém que eu tenho muito carinho. Aí pior ainda. Aí pior ainda. Aí, além de não querer o convívio, eu quero justiça. E nós sabemos que a nossa justiça individual, normalmente beira a vingança. Nós ainda temos essa sede não, é justiça, mas é uma justiça que a outra pessoa sofra. Então, é vingança. Ainda temos isso. Alguns menos, alguns mais, e não estamos aqui para julgar ninguém especificamente, mas para citar que nós ainda temos muitos ímpetos emocionais e o nosso pensamento, ele é gerado em função dos nossos sentimentos. Se eu não gosto de alguém, o meu pensamento não vai ser de acolhimento. Não vai ser de... Eu posso até dizer, não, Jesus diz que eu tenho que acolher, então eu vou acolher. Mas eu vou a contragosto. Tá? Eu vou com o pé atrás. Ainda bem que muitos de nós já estão começando a perceber isso. Então a gente já está trabalhando, né, esse processo de adequar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em relação àquilo que realmente deve ser. O amor ao próximo, o perdão, tudo isso. E é muito bom, quer dizer, e nesse processo, nesse momento a gente lembra sempre, né, daquilo que é um dos pensamentos básicos da doutrina espírita, quando Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita, e devemos lembrar que o verdadeiro espírita é aquele que pratica a doutrina. Não é o simpatizante. Cara, pô, legal essa doutrina aí, bacana, né? Eu acho interessante. E acabou. Não. É aquele que pratica. Além de frequentar, ele leva para a sua vida, para o seu dia a dia, a doutrina. Então, Kardec, nesse ponto, esclarecido e intuído, né, inspirado maravilhosamente pelos bons espíritos, escreve lá, reconhece o verdadeiro espírita, não por sua perfeição, estamos longe da perfeição, mas por sua dedicação, por seu empenho, por sua disciplina, ou pelo menos pela busca em domar suas más inclinações. Então, nós temos ciência de nossos impulsos, de nossos ímpetos, de nossos sentimentos, nossos pensamentos, que muitas vezes a gente até se assusta com certos pensamentos, mas trabalhamos para domar esses pensamentos, esses impulsos. Ok? Então, que bom que já estamos nesse processo, né, de trabalhar. Nem sempre conseguindo, mas no processo, nesse empenho. Muito bem.
E aí a gente entra na questão do esquecimento do passado. Porque em algumas questões, Kardec coloca para os espíritos assim, mas se a gente soubesse, né, eu cometi delitos no passado, ok, já sabemos disso, né, mas se eu estou aqui para me empenhar no meu processo de evolução moral, e eu preciso fazer isso em função do que ocorreu no passado, como é que eu posso fazer isso se eu não conheço o meu passado, se eu não lembro? E aí, uma outra questão, ele coloca, mas não seria melhor eu lembrar? Porque ao lembrar, eu falo assim, olha só, eu sempre falava mal das pessoas, então agora eu tenho que me conter, tenho que trabalhar para não falar mal das pessoas. Estou dando um exemplo, né? Não seria mais fácil? Porque aí eu me dedicaria mais a isso. Nesse sentido, esse pensamento em si, ele faz sentido, ele tem uma lógica. Se eu sei o que eu fiz de errado, eu trabalho para não mais fazer de errado. A grande questão, tá, desse processo de aprimoramento é que nosso Pai, na sua, né, divina inteligência, ele nos coloca em situações para que nós possamos fazer o que é certo. E não é fazer o que é certo em decorrência do que fizemos de errado. É fazer o que é certo em função de que é o certo a fazer. Vamos fazer o certo porque é o certo a fazer. E nesse processo de aprendizado, ao perceber, ao praticar que o certo a fazer é o que é o certo, nós buscamos não mais errar, não mais falhar, não mais nos equivocar. Logo, não importa o que fizemos de errado antes, porque se percebemos que precisamos aprender, precisamos nos corrigir, precisamos fazer o que é o correto, toda vez que um impulso, um sentimento, um pensamento do que é errado surgir, nós vamos dizer, opa, não, eu não quero isso. Ou, se não conseguirmos nos conter e de repente gritarmos com alguém, dermos um tapa em alguém, fizermos alguma coisa, a gente logo em seguida fala, caramba, eu não devia ter feito. Você me perdoa, eu não devia ter feito, não sei o que houve comigo. E aí a gente entra num processo de autoavaliação, onde a gente vai se questionar, onde a gente vai buscar qual foi o gatilho que me levou àquela situação, o que foi que me empurrou ladeira abaixo, porque às vezes parece que a gente está ladeira abaixo, né? A gente às vezes tem ladeira que a gente tem que dar um passo de cada vez com calma, porque se a gente der 2 passos mais rápido, não consegue parar, de tão íngreme que é a ladeira. Então, em alguns momentos, nossa atitude parece que a gente está ladeira abaixo. Então a grande questão é, quando eu consigo parar, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou me avaliando, me autoavaliando, eu estou buscando o que fazer para que aquele gatilho que me levou àquela situação não mais me leve a uma situação semelhante. Então a colocação, a nossa colocação nas existências é em função de aprenda, perceba, identifique aquilo que lhe causa um sentimento ruim. Aquilo que lhe causa algo que lhe desperte aquele monstrinho que você tem dentro de você. Eu sempre brinco, e eu brinco porque é uma forma mais leve de lidar com a situação, dizendo que o meu monstrinho, que eu reconheço o meu monstrinho interior, e eu reconheço, né? Felizmente ele está ficando aos poucos um pouco mais dócil, né? Alguns gatilhos ele chega a rosnar, né? Mas ele já não parte para cima mais. Então é esse processo que a gente tem que, aos poucos, ir construindo.
E aí não é fortalecer a grade que cerca esse monstro interior, mas é fortalecer a determinação, né, em conhecer o que é correto e o que é incorreto. E aí, nesse processo, até mesmo o nosso monstrinho interior, ele começa a despertar. Ele vai olhando e vai dizendo, tá, tudo bem, não gosto muito disso não, mas vamos aceitar isso. E aí vai se educando, ou melhor, nós vamos nos educando. É assim que tem que ser. Então, quando nosso irmão, nosso Kardec, ele coloca para os espíritos, deixa eu só colocar aqui, cadê? Está aqui. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores. Kardec, vamos só lembrar, além de um professor, além de estudou ali ao lado de Pestalozzi, né, até aprimorou alguma das obras de Pestalozzi. Então, ele se preocupou e muito, da melhor forma, em levar o conhecimento e fazer com que aqueles que estavam aprendendo pudessem pensar, pudessem refletir e pudessem aprender. Não só isso, era um pesquisador. Então, como um bom pesquisador, ainda que descubra algo, ele vai atrás de outras formas, né, de abordar aquilo que está sendo pesquisado para ter a certeza ou não daquilo que descobriu. Então, se você está numa pesquisa, você vai chegar e falar assim, eu vou descobrir estou estudando esse copo de água aqui. Como é que eu posso abordar isso? Aborda de várias formas diferentes. Por quê? Porque se só uma maneira tiver um resultado positivo e as outras negativas, fala, não, então isso aqui não é um copo com água. E aí, nesse processo, você vai dizendo, opa, chegamos a uma conclusão que não pode ser rebatida, não pode ser negada. Tá? Ou, em algumas situações onde fala assim, não, isso aqui a gente não pode lidar com essa maneira, porque isso aqui não é verdadeiro e descarta. Então, é um processo de aprendizado. E aí, Kardec pergunta, podemos ter algumas revelações? Quer dizer, é possível estar de acordo, né? Até porque, em algumas comunicações, situações do passado foram reveladas. Então, é uma maneira de dizer, olha só, quando um espírito vem e comenta alguma coisa, né, em relação ao passado, está tudo bem. Porque se não tiver tudo bem, a gente já fica com o pé atrás. Ou falou, peraí, tem algo errado nisso aqui. Não só isso. Muitas vezes nós pensamos e vivenciamos, né, nesse pensamento, em sonho, em desdobramento, em seja lá a forma que for, situações em que nós, quando retomamos a nossa consciência, falamos assim, caramba, isso foi muito verdadeiro. Né? Às vezes a gente acorda com um sentimento e fala assim, se tem alguém do lado, você fala assim, eu saí durante a noite? Tem certeza? Porque eu passei por uma situação que eu estou sentindo ainda, né? Eu estou percebendo ainda o sentimento do tato, do olfato, Nossa, foi muito verdadeiro aquilo, foi muito real. E aí Kardec vem para investigar essas situações. Uma delas é em relação à memória, quando nós vislumbramos coisas do passado. Então, de novo, podemos ter algumas revelações a respeito de vidas anteriores, nem sempre respondem os espíritos. É curioso, só fazendo um parênteses aqui, que normalmente, os espíritos começam, numa explicação mais complexa, eles começam com uma afirmação muito objetiva. Que é para quê? É para frear o nosso ímpeto em buscar algo. Então, fala assim, vem cá, a gente pode... Não, nem sempre. Aí a gente já dá uma freada.
Mas eles continuam. Opa. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Olha que interessante. Nem sempre, quer dizer, algumas vezes sim. Mas eles complementam dizendo: muitos sabem o que foram e o que faziam. Ele não está dizendo, a muitos é permitido revelar o que foi no passado, o que fez no passado. Eles dizem, muitos sabem o que foram e o que fizeram. E aí complementam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Vamos lá, vamos pensar. Né? Muitos sabem o que foram e o que faziam. Tudo bem, então, dá a ideia de que, abertamente, você sabe o que você fez, você sabe o que você fazia, o que você foi, né, quem, e aí muitos dizem assim, porque eu fui um grande rei, porque eu fui uma grande rainha. Eu falei assim, que legal, né? Que bacana. Então, você foi alguém importante. Não, porque eu ajudei muitos. Poxa, que bacana. E quando é o contrário? Não, porque eu massacrei muitos. Não, porque eu fiz muita maldade. Não, você quer saber isso? Eu, particularmente, eu não quero saber. Não gostaria de saber. Mas eles dizem, se lhes permitisse dizê-lo abertamente, se lhes fosse permitido dizer abertamente, falar abertamente. Mas eles sabem o que foram, eles sabem o que fizeram, mas não é permitido, é isso? Eles foram ameaçados para não dizer? Não. Então, o que quer dizer, se lhes fosse permitido? Quer dizer que no íntimo, você sabe, mas você não tem essa memória tão clara, né? Essa recordação exata. Você sente o que você já foi, você sente o que você já fez, mas não tem isso muito claro. Mas aí qual é a graça? É simples. Hoje, Dia das Mães, né? Poxa, que bacana. E aí, de repente, eu vou sair daqui a pouco eu estarei com minha mãe. E aí eu chego lá, falo, mãe, deixa eu dar um abraço, e aí de repente eu falo assim, peraí, você foi uma pessoa que numa existência passada massacrou a mim e a minha família. Pessoas que eu amava, que eram importantes para mim. Como é que vai ficar essa comemoração do Dia das Mães? Não vai ficar muito boa. Não é? Não vai ficar muito boa. Mas por que Deus vai reunir pessoas inimigas para conviver? Que maldade isso? Maldade? A progressão moral não diz respeito a perdoarmos e a convivermos de forma fraterna? Se não conseguirmos perdoar, como é que nós vamos conviver de forma fraterna? Mas foi uma pessoa que massacrou aqueles que eram a minha família numa outra existência. Como é que isso é possível? Simples. Nós convivemos como filhos e pais, irmãos, amigos. Aqueles amigos, muitas vezes, que nós falamos assim, não, esse aqui é como um irmão para mim. É quase como se tivesse saído, né, da mesma barriga. É meu irmão. Então, esses laços de afinidade, eles vão sendo formados no hoje, ou melhor, nesta existência. E esses laços de afinidade vão nos deixando mais próximos.
Às vezes, nós nos afastamos de uma pessoa que antes era muito querida. Mas aquele laço anterior de ser muito querido faz com que a gente mantenha a nossa preocupação por aquela pessoa. Então eu digo, eu estou chateado, não quero conviver com aquela pessoa porque ela me magoou muito, mas eu me preocupo. E aí a gente passa por uma pessoa em comum, por um conhecido em comum, e fala assim, como é que está fulano? Ah, está indo bem. Eu falo, que bom. E eu fico feliz com isso. Por quê? Porque apesar de estar chateado com aquela pessoa, eu me preocupo com essa pessoa. E aí, nesse processo de me preocupar com essa pessoa, eu continuo nutrindo o meu sentimento de amor por aquela pessoa. E aos poucos, eu vou deixando aquela mágoa, aquela chateação, né, aquela lembrança, aquele impacto negativo para trás. E aí, me permito, num belo dia, estou andando, esbarro com a pessoa e lembro, mas também recordo o sentimento de amizade, de fraternidade, aquela coisa toda, né? O carinho, o amor, as memórias boas também vêm misturado com as memórias ruins, mas existe um sentimento ali que quer ser resgatado. E aí, de repente, pode ser que essa aproximação resgate a união que havia anterior. Bom, se é tão difícil, muitas vezes, nós nos reunirmos com pessoas que nessa existência nós amávamos ou nós nutríamos grande carinho e por causa de uma situação a gente se afastou, imaginem vocês nós nos reunirmos com pessoas que numa outra existência nos causaram grande dor. Então o que acontece é que o nosso Pai nos permite, no seu amor, né, no amor que Ele é, na sua justiça, essa união para que nós possamos desenvolver um carinho um pelo outro sem lembrar daquelas situações desastrosas do passado. E aí, nesse sentido, parece, pelo menos a mim parece, ser mais lógico que a gente esqueça determinadas coisas. Ah, mas se de repente aquela pessoa que está ali do meu lado não fez nada contra mim, eu não fiz nada contra ela, nós já tínhamos numa vida anterior, numa existência anterior, um carinho, uma ligação, né, de amor, de amizade, de... Não seria legal dizer, caramba, desde a existência passada, vem cá, que saudade. Não seria legal isso? Sim, seria. Mas por que não se reunir com alguém que você fala assim, caramba, essa pessoa, não sei, né? Assim, que bom que é, que sentimento legal que é estar ao lado dela. E a gente identifica no nosso íntimo um sentimento positivo, um sentimento de atração, que faz com que a gente vá se aproximando cada vez mais. E aí, de repente, lá na frente, após essa existência, a gente vai se encontrar, era você, eu sabia, eu sentia que tinha alguma coisa a mais. Por quê? Porque no plano espiritual, o nosso pensamento, as nossas memórias, elas vão aos poucos retornando. E aí a gente encontra alguém que numa existência última, a gente nutria carinho e percebe o porquê desse carinho. Porque esse carinho, esse amor, era de existências anteriores. Né? E a gente fala assim, agora eu entendi por que eu me sentia tão bem perto de você. Ah, mas se a gente descobrir, então, que era alguém que a gente não se dava bem, numa outra existência. Imaginem vocês, eu encontro, já falei aqui, né, eu tenho uma irmã mais nova, e aí encontro com a minha irmã. Né? Esperemos que daqui a uns bons muitos anos, a gente sai dessa existência e no plano espiritual a gente se encontra
eu amo minha irmã, eu vou dizer, minha irmã, quanto tempo, como você... E aí, de repente, a memória de existências anteriores, ela começa a retornar. E aí eu lembro que que hoje é minha irmã, está minha irmã, ela, minha irmã de sangue, né, ela, numa outra existência, ela foi uma grande inimiga. Ela me fez muito mal. E o que vai acontecer? Eu, naquele momento, vou olhar e falar assim, peraí, eu estou lembrando que você me fez muito mal numa existência lá atrás. E aí é natural que o nosso sentimento, né, em relação àquela memória, ele começa a balançar um pouco. Só que olha a beleza da providência divina. Olha a beleza que é estarmos reunidos sem lembrar o passado. Qual é a memória mais recente? É da irmã que eu amo. Eu vou lembrar que numa existência lá atrás, nós tivemos um embate muito forte. E que ela me fez muito mal. Mas eu também vou lembrar de algo que é muito mais recente, que é o fato de que nesta existência eu já precisei de ajuda e lá estava minha irmã, dizendo, eu estou aqui, conta comigo. Se precisar, me liga, me chama. E eu já precisei da minha irmã nessa existência. Eu já precisei falar coisas que ela não concordava. E muitas vezes ela disse, não concordo, mas ela se manteve firme, como minha irmã ao meu lado. E esse sentimento, essa memória, é o que está mais recente. É o que faz quando ela me liga e fala assim, preciso de ajuda. Você já tem. Só me diz qual é. Que a ajuda você já tem. Porque eu sou muito grato a tudo que ela já fez por mim. Essa gratidão vai sobrepujar todo e qualquer sentimento que lá atrás exista de conflito. Ah, mas e se não for o suficiente? Vamos dizer que o conflito lá atrás seja tão forte, tão forte, tão forte, vamos dizer que o conflito lá atrás seja tão forte que aquela memória do convívio mais recente ainda não seja suficiente para suplantar, para sobrepujar todos os outros sentimentos negativos de antes. O que vai acontecer? Nova existência, reencarnação, onde a nós dois será permitido nos aproximarmos para desenvolver um sentimento fraterno. E aí, como haverá o véu do esquecimento, né, os sentimentos, eles serão mais importantes. E aí, eu vou passar por ela em algum momento, se não formos irmãos consanguíneos ou alguma coisa nesse sentido, pode ser no trabalho, vou chegar lá, né, ela vai precisar de ajuda, ou eu vou precisar de ajuda, e um vai ajudar o outro, a gente vai se aproximar, seremos bons amigos, ou algo mais, não sei, mas a grande questão é, teremos uma nova oportunidade para fortalecer nossos laços fraternos. E aí, num novo reencontro no plano espiritual, as duas existências anteriores, elas serão de laços fraternos, de amor, de carinho, de dedicação um ao outro, que estarão se fortalecendo e aí talvez possam suplantar todo e qualquer sentimento e memória de existências anteriores de conflito. Então, o grande objetivo do esquecimento do passado é esse, nos permitir que, ao longo do tempo, possamos nos reajustar e, ao encontrarmos aqueles que tivemos conflitos anteriores, nós possamos olhar um para o outro e dizer, cara, tu fez isso, né?
Mas mais recentemente, pô, tu me ajudou tanto. Ah, quer saber? Vem cá. E aí a gente deixa o sentimento negativo para trás. Esse é o grande objetivo. Né? Então, por isso que os espíritos respondem a Kardec e dizem, nem sempre é permitido. Porém, muitos sabem o que foram, o que faziam, têm tem guardado ali essa informação bem próximo do consciente. Né? Se lhe fosse permitido abertamente dizer, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Só que extraordinárias revelações, de novo, a gente pode entender como coisas maravilhosas, mas também como coisas terríveis. Então, se lhes fosse permitido, mas não é, porque o véu do esquecimento segura esse ímpeto do espírito ainda rebelde. Né? E os médiuns conscientes, aqueles que já têm um pouquinho mais de esclarecimento, médiuns conscientes de algumas coisas no passado, eles lembram daquilo e, pelo seu processo de aprimoramento moral, olham aquilo e dizem, caramba, cara, pisei na bola feio. Graças a Deus, não mais sou como era. Então, ao invés de você cair num processo de culpa, de revolta, nossa, eu fui terrível, eu sou. Não, não sou. Eu fui. Eu não sou mais. Graças a Deus. E se essa lembrança do que eu fui tão terrível se mantivesse, eu não conseguiria ter a oportunidade de hoje ser quem eu sou, melhorando, ser melhor do que fui ontem. Então, só para a gente não deixar nada para trás, assim, Kardec em seguida ele pergunta, algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão. Kardec pergunta assim, tem algumas pessoas que falam assim, eu lembro que eu fui, que eu fiz, que eu isso, que eu aquilo, que eu não sei o que e tal. Isso não é mera ilusão? Né? Aquela vontade de ser uma grande figura do passado, ou um sentimento, uma vontade ali derrotista de falar assim, nossa, eu sou terrível porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não é uma ilusão? E eles respondem, algumas vezes, de novo, aquilo que é mais importante vem no início da resposta, e aí eles começam a desenvolver. Algumas vezes é uma impressão real. Às vezes é. E está tudo bem. Eles continuam, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão. Tem um memezinho que, de vez em quando, eu recebo, que em grupo, quando alguém está conversando sobre algumas coisas, aparece lá assim, como é que é? É raro, mas acontece muito. Se é raro, como é que acontece muito? É porque tem essa brincadeira de falar assim, não, isso é raro, mas acontece a todo momento. Então, é assim, algumas vezes é uma impressão real, mas muitas vezes é mera ilusão. O que eles dizem aqui? Às vezes é real, sim. Fulano acordou, de repente vivenciou uma situação e veio uma memória muito forte de que já fez algo. Pode ser. Pode. O que eles dizem aqui é isso. Pode ser. Mas não se prenda a isso. E eles afirmam aqui ao dizer, muitas vezes é mera ilusão. Logo, pode ser verdade, mas pode ser muito mais uma não verdade, uma ilusão. Logo, não se prenda a isso. Para de olhar para o passado.
Olhe para hoje. Se for para olhar o passado, que seja como abrir um livro de história para estudar a história e ver o que você pode fazer de melhor de hoje para frente. Mas não para dizer, nossa, eu fiz aquilo, eu vivi ali, eu não sei o que tal, parará. Seja para se colocar para baixo ou para dizer, nossa, eu fui um grande rei. Olha como eu sou importante. Não, você foi importante na condição de rei, você não é mais rei, então baixa a tua bola. É uma questão de viva o seu hoje. Quer saber quem você já foi? Vai para a frente de um espelho e se pergunte o que você fez em todos esses anos nesta existência. O que eu tenho feito? Tá legal? E aí se pergunte, se Jesus aqui aparecesse, né, após a parada cardíaca, porque Jesus materializa aqui, essa é uma parada cardíaca, né? Fala, nossa, que isso? Né? Mas assim, após esse susto, nossa, você se recuperando, se você pudesse perguntar a ele, e aí, Jesus, como é que eu tenho sido? O que ele diria? Ele diria, meu irmão, estou feliz com quem você tem sido. Ou ele diria, poxa, dá para melhorar, né? O que ele diria? Então, quer se preocupar com o passado? Olhe para trás apenas para avaliar quem você foi e tem sido, para lhe ajudar a tomar decisões sobre quem você deve ser a partir de agora. E aí a última, 397, que é assim, ó. Nas existências corpóreas, de novo, olhar para o passado só se for para a gente aprender com o passado. Se não for para aprender com o passado, não vale a pena. Esquece. É para aprender e ajudar a tomar decisões de agora para diante. Ok? O mesmo vale para o futuro. Vamos olhar para o futuro. O futuro em decorrência do hoje. Não existe pré-determinação. Existem leis, existem consequências daquilo que hoje é vivido. Causa e efeito. Mas não está, o amanhã, ele não está desenhado, definido, não está determinado. Existe aquilo que é mais provável acontecer. E é claro, se a gente tiver que falar sobre determinismo, o que a gente vai falar é o reino de Deus, o reino dos céus, o reino, né? Essa ideia de mundo perfeito, felicidade, alegria. Por quê? Porque para isso nosso Pai nos criou. Mas isso a gente está falando lá na frente. Se eu tiver que pensar num amanhã mais perto, ou um pouco, né, ou não tão distante, então Kardec pergunta, nas existências corpóreas de natureza mais elevada, ele está falando de futuro, certo? Natureza mais elevada. Onde que existe uma natureza mais elevada? Uma natureza mais evoluída. Então, nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nosso futuro. É mais clara a lembrança das anteriores? Quer dizer, naqueles que estão em mundos mais elevados, naqueles que vivem, né, que existem, que estão vivem uma existência mais elevada que a nossa, eles lembram mais facilmente do passado? E eles perguntam, sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. E aí a gente traz aqui só uma reflexão, assim, é como se os espíritos disserem, você quer saber o que você foi ou o que você fez no passado? Né? Tem gente que até busca terapia de vida passada, né? Então, assim, você quer saber? Quero. Então, fácil.
se aperfeiçoa, evolui moralmente, para que você chegue lá na frente. Quando você chegar lá na frente, você vai lembrar. Pronto, está resolvido. E é assim que a gente vai chegar lá na frente, vai lembrar da vida passada. Tá bom? Está resolvido. Se quer saber sobre a vida anterior, evolua. Chega lá e lembra. Está resolvido. Então, vamos nos esforçar, vamos estudar, vamos aproveitar as oportunidades que nós vamos recebendo ao longo das nossas existências. Ao invés de, por exemplo, como nosso irmão observou no início, ao invés de comemorarmos nesse dia, o Dia das Mães, que nós possamos comemorar todos os dias. Não apenas abraçando nossa mãe. Vai falar, mas eu não tenho mais minha mãe pertinho de mim. Toda vez que você sorri, toda vez que você respeita, toda vez que você perdoa, toda vez que você tem paciência com alguém ao seu redor, sua mãe, seu pai, nosso Pai Criador, fica feliz e se sente honrado com a nossa existência. Então, que nós possamos, a cada dia, a cada passo, a cada pensamento, a cada sentimento, nos preocuparmos com quem melhor podemos ser e assim fazer valer a vontade de nosso Pai.